Boa noite, meninas, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula e hoje nós vamos trabalhar na matéria de português. Nós vamos fazer uma interpretação de texto e vamos falar um pouquinho sobre gramática. Então, para iniciar, eu vou fazer a leitura do texto para vocês e depois a gente segue com as atividades, ok? O nome do texto é Mundo Animal. Lembram da história do Mowgli, o menino que foi criado entre os lobos quando era um bebê? Então, nessa semana aconteceu uma história curiosa lá na Índia. Não, nenhum garoto foi encontrado vivendo em uma alcateia. Alcateia é o coletivo de lobos. Então, quando tem ali vários lobos reunidos, a gente chama de alcateia. O que se achou foi um urso como animal de estimação de uma pobre família indiana. A história é a seguinte: no ano passado, o trabalhador indiano Ram Singh Munda, de 35 anos, encontrou na floresta uma ursa órfã. Curiosamente, Munda também tinha acabado de perder a sua esposa. Então, ele levou o mamífero até a sua casa para que ele consolasse a sua filha pequena, Duque, de 6 anos. O bichinho ganhou o nome de Rani, que significa rainha, e acabou virando o animal de estimação dos dois. A história, que parece ter saído de um filme da Disney, chamou a atenção do mundo todo, e principalmente a foto em que o papai Munda é visto andando de bicicleta com o Rani. Muito fofo. Mas, como todo conto de fadas, há sempre um vilão. Nesse caso, foi o governo indiano, já que por lá é proibido ter animais silvestres em casa. Munda acabou sendo preso e a pequena Duque está em um orfanato. E Rani foi levada para o zoológico. Se já não fosse o bastante tudo isso, a ursa não quer comer desde então. E o pai de Duque, se for condenado, pode ficar na prisão por 3 anos. As pessoas que defendem os animais, os ativistas, ficaram impressionados com a história e querem que Munda seja solto. Segundo os ativistas, o pai de Duque não cometeu nenhum crime, pois nunca maltratou a ursa. Ele também é analfabeto, não sabe ler e não tinha conhecimento dessa lei que existe lá na Índia. A torcida é que o governo indiano atenda e entenda essa situação e deixe ele viver de novo com a sua filha. Quem sabe até com a ursa também. Se essa história da vida real fosse igual a de um livro, isso certamente iria acontecer. Então, essa história é um fato real que aconteceu lá na Índia em 2008 e ela foi noticiada no jornal O Estado de São Paulo, ok? Então, agora eu vou ler as perguntas e algumas perguntas são respostas pessoais, são respostas do que vocês acham. Então, ela não tem a resposta no livro e também não pode ser igual da colega. É uma resposta sua, ok? Número 1. Você já tinha ouvido falar dessa notícia? Então aqui você vai responder se sim ou se não. Número 2. Você tem algum animal de estimação ou gostaria de ter um? Qual? Número 3. Se essa notícia não fosse verdadeira, que final você daria a ela? Então você vai pensar um pouquinho no contexto de toda a história e vai fazer um final novo para ela. Um final que você gostaria que essa história tivesse, ok? Número 4. Em que país ocorreu o fato narrado na notícia? Também tem lá no texto, vocês deem uma olhadinha lá. Número 5. Por que Ram Singh Munda levou a ursa para a sua casa? E a última, o que aconteceu com Ram Singh Munda, com Duque e com Rani? Então, essas informações estão ali da parte do meio para o final do texto. Vocês deem uma olhadinha ali para poder responder, ok? Então, pessoal, agora nós vamos para a nossa segunda parte da atividade, que é a parte da gramática. Nós vamos trabalhar os encontros vocálicos, certo? Quais são os encontros vocálicos que a gente vai trabalhar hoje? Ditongo, tritongo e o hiato, certo? Então, a gente vai começar pelo ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal e de uma semivogal na mesma sílaba.
um exemplo, a palavra boi. Aqui na palavra boi, nós temos o O, que é uma vogal, e o I, que é uma semivogal. Então, aqui é um ditongo, certo? Nós temos a palavra boi, a palavra pai e a palavra seu, né? Que nós temos ali o encontro de uma vogal e de uma semivogal. Essas palavras aqui a gente não separa, não faz separação de sílabas nelas, certo? Então, se vocês olharem alguma atividade que estiver escrito separe as sílabas e tiver as palavras com o encontro de uma vogal e de uma semivogal, né? O ditongo, a gente não faz separação de sílabas aqui, nesse caso, ok? Agora a gente vai conhecer um pouquinho do tritongo. Trata-se da união de uma vogal e de duas semivogais. Exemplos: a palavra Paraguai e Uruguai. Percebam que aqui, ó, no final da palavra Paraguai, a gente tem o encontro de uma vogal e de duas semivogais, certo? Ó, aqui o U é uma semivogal, o A uma vogal e o I uma semivogal. Então, assim como na palavra Uruguai, quando eles estão juntinhos assim, a gente também não faz separação de sílaba. Como nós faríamos uma separação de sílabas da palavra Uruguai? Ó, tá aqui aparecendo, ó. É dessa forma que a gente vai fazer a separação de sílaba. Essa parte do final aqui fica juntinha, tá? E agora a gente vai conhecer um pouquinho do hiato. É o encontro de duas vogais que ficam em sílabas separadas. Exemplo, nós temos aqui a palavra aeroporto e a palavra país, né? Então, quando a gente faz a separação da palavra aeroporto, a gente faz pausas, né? Ó, a, e, ro, por, to. Entenderam? Vocês perceberam a diferença, né? A gente fala ali pausadinho, que significa as pausas da separação. E na palavra país também, ó. País. Aqui a gente separa. Se eu escrevesse aqui essa frase, ó, os pais, né? Que aqui a palavra pai está no plural, que é quase igual ao país. Só que neste caso, a gente não faz separação de sílaba. Aqui no país, sim. Entenderam? Ok. Então, nós vamos para a nossa primeira atividade sobre gramática. Número 1, separe as sílabas. Então, aqui temos 8 sílabas para serem separadas. A gente lembra como é que faz, né? É igual no exemplo que a professora deu no aeroporto, né? Como a gente sabe aonde a gente vai separar? A gente pode falar a palavra pausadamente, igual eu citei o exemplo do aeroporto, ou pensar na palavra, ó. Tem aqui a letrinha A, que é vaidade. Então, você pensa na palavra e pensa quantas pausas você vai fazer para poder separar ela, ó. Vai, da, de. Então, aqui no vaidade, aqui, ó, bem no comecinho, a gente tem uma vogal e uma semivogal que a gente não separa, certo? Eles ficam aqui juntinhos, ok? Então, vocês cuidem bastante isso para não errar na hora de separar as sílabas. Número 2. Procure no texto palavras que possuam encontros vocálicos. Então, aqui vocês vão escrever 15 palavras que tenham esses encontros vocálicos aqui que a gente acabou de ver, ok? Número 3. Observe as palavras do quadro e marque se os encontros vocálicos são ditongos, tritongos ou hiatos. Então, nós temos aqui 9 palavras
que vocês vão colocar um embaixo do outro, assim como a prof fez. E do ladinho, se a palavra voo for um ditongo, aí você escreve do lado ditongo. Se for tritongo, você escreve tritongo. Ou se for hiato, você escreve hiato, tá? Você vai classificar as palavras na coluna do lado, ok? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre encontros consonantais. Encontro consonantal é quando tem duas consoantes na mesma palavra, ok? Esse aqui é bem facinho da gente identificar, certo? Um exemplo, a palavra bloco. Nós temos aqui duas consoantes, ok? Então, eu vou passar aqui para vocês escreverem no caderno 15 palavras com encontros consonantais. Que é pra gente identificar quais são elas, ok? Aí vocês copiem no caderno, certo? A nossa próxima atividade. Indique os encontros consonantais nessas palavras. Então, aqui nós temos 10 palavras também, e vocês vão indicar quais são os encontros consonantais. Um exemplo, aqui na palavra brado, né? A gente percebe que o encontro consonantal é o B e o R. Então, vocês façam um círculo em volta, igual a prof tá mostrando aqui ao lado, ok? Próxima atividade. Escreva palavras que contenham os seguintes encontros consonantais. Então, a gente vai lembrar que o encontro consonantal é quando tem duas consoantes juntas, né? Aqui na palavra letra. Na palavra letra, a gente tem o T e o R, né? Então, nessa atividade, vocês vão escrever 15 palavras com encontros consonantais. Vocês podem pegar as palavras do texto, pode pegar de um livro, pode pegar de uma revista, ou se vocês souberem as 15, vocês também podem escrever, certo? Agora, pessoal, nós vamos trabalhar a ortografia das palavras. Nós vamos aprender agora quando a gente usa o sufixo ESA com Z e o sufixo ESA com S. A pronúncia é a mesma, mas na hora de escrever a gente tem que saber onde a gente coloca qual e por quê. Então, o sufixo ESA com Z é empregado para formar substantivos que derivam de adjetivos. Um exemplo, nobre, nobreza, firme, firmeza. E o sufixo ESA com S é usado para formar o feminino de alguns substantivos. Então, aqui a gente tem barão, que é masculino. Se a gente passar para o feminino, baronesa. Norueguês, no masculino. No feminino, norueguesa. Então, quando indicar o feminino da palavra, vocês lembrem que a gente usa o ESA com S, certo? E quando for formar substantivo, a gente usa ESA com Z, certo? Forme substantivos a partir dos adjetivos. Então, aqui a gente tem 6 adjetivos para transformar em substantivo. Então, a gente vai lembrar que quando for transformar o adjetivo em substantivo, a gente usa o ESA com Z, tá? Ó, aí nós temos aqui, eu vou dar um exemplo para vocês, fraco, fraqueza, né? Então, todas essas palavras aqui são substantivos que a gente vai transformar em adjetivo. Então, a gente usa o sufixo com Z, ok? Número 2, passe para o feminino empregando o sufixo ESA com S, né? Então, a gente tem aqui 6 palavras no masculino, que para transformar em feminino, a gente coloca o sufixo ESA com S, certo? Não é muito difícil, a gente prestando bastante atenção, a gente consegue fixar. Complete as palavras usando ESA com Z e ESA com S.
que são essas 9 palavras que estão aparecendo aqui do ladinho, ok? E a nossa atividade de hoje foi essa, né? É só pra gente ir relembrando e dando seguimento às atividades que a gente já conhece, né? E alguns exercícios de fixação pra gente não esquecer, ok? Eu vou passar o ditado agora, que ficou faltando da outra aula, né? Que a gente tinha feito o ditado e não deu tempo de fazer. Então, eu vou pegar algumas palavras aqui. Quando vocês terminarem toda a atividade, tirem foto e me mandem, ok? Eu vou fazer apenas 15 palavrinhas do ditado. Então, vocês prestem bastante atenção, ouçam com atenção e escrevam. Número 1, brado. Número 2, plano. Número 3, dromedário. Número 4, atleta. Número 5, psicólogo. Número 6, planeta. Número 7, advogado. Número 8, admirável. Número 9, pneu. Número 10, clima. Número 11, esperto. Número 12, fraqueza. Número 13, português. Número 14, baronesa. E a última, que é a número 15, tristeza, ok? Então eu falei assim mais pausadinho, mas vocês voltem o vídeo para poder escutar novamente as palavras. Prestem bastante atenção para não errar na hora de identificar S ou Z, tá? E cuidem os acentos, ok? Essa foi a nossa aula de português de hoje. Eu vou ficar aqui esperando vocês retornarem com as atividades para correção. Qualquer dúvida é só me chamar no grupo. E eu vou ficando por aqui. Tenham uma boa noite e até amanhã na nossa aula de matemática. Deixa eu avisar para vocês. Eu coloquei no grupo agora o cronograma das aulas que a gente vai ter nos dias da semana, tá certo? Os dias vai ficar fixo com essas aulas, ok? Então tenha uma ótima noite. Tchau, tchau!